Olá, você já parou para pensar por que algumas ideias revolucionárias demoram anos para serem reconhecidas como tendências no mundo corporativo, nas empresas? Hoje, nesse primeiro vídeo, nós vamos desvendar esse mistério e explorar como as práticas que surgiram há mais de 1 ou 2 décadas e demoraram muito tempo para se popularizar. E só agora elas estão moldando o futuro da gestão de pessoas? Ficou curioso? Então continue assistindo e descubra os segredos por trás dessas mudanças que estão transformando o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo. Vamos desvendar esse mistério e também entender como as tendências de RH ou da área de gestão de pessoas surgem e evoluem ao longo do tempo. Vamos lá. Primeiro, por que as tendências demoram para ser reconhecidas? Já pensou sobre isso? Para entender por que essas tendências demoram para ser reconhecidas, precisamos considerar vários fatores. O primeiro, a mudança cultural nas organizações é lenta. Muitas práticas inovadoras enfrentam resistência inicial devido, claro, à necessidade de mudança de mentalidade e adaptação organizacional. Eu costumo chamar isso e dizer que se trata da maturidade organizacional. Mas claro que quando eu falo isso, não é literalmente a organização que atinge a sua maioridade, que se torna adulta, mas é como se fosse. São as pessoas que lideram as empresas, são os gestores, ou seja, o alto escalão, presidente, diretores, gerentes, que definem os rumos, tomam as decisões e escolhem os caminhos das organizações, mas que não têm a mente aberta para a inovação, que não se preocupam efetivamente com as pessoas que tocam e fazem a organização acontecer. Muitas vezes estão preocupados com os resultados, números e a produção e esquecem que são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Por isso, o tema liderança é algo tão importante e algo que posso dizer, com a minha experiência profissional de mais de 25 anos de atuação no setor público, que trata-se de uns problemas mais críticos, ou seja, a forma e os critérios de escolha dos servidores que vão ocupar tais posições de liderança na administração pública, em geral não são técnicos, mas políticos, e privilegiam os interesses individuais ou de grupos dominantes na instituição. Ou seja, são as relações de poder nas instituições, que em geral ficam ocultas, não aparecem. Eu vou deixar aqui nesse card a indicação do segundo vídeo em que continuo a falar sobre esse tema. Não perca! Além disso, a popularização de novas práticas muitas vezes depende de líderes influentes e estudos de casos bem-sucedidos que validem esses novos métodos. Ou seja, frente à insegurança, não se permite inovar, experimentar e aplicar métodos e ideias inovadoras. A primeira tendência que nós vamos verificar aqui, valorização do bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores, a QVT. Então, começando com ela, com a valorização do bem-estar e da QVT dos trabalhadores, embora vejamos aí, programas de bem-estar tenham surgido há mais de 1 década ou mais de 2 décadas, só recentemente eles estão se tornando uma tendência reconhecida. Isso se deve, em parte, à crescente quantidade de dados que comprovam os benefícios dessa iniciativa. As empresas estão cada vez mais preocupadas em promover um ambiente de trabalho saudável e equilibrado. Desde o final dos anos 80 e 90, vemos no Brasil estudos sobre a QVT, que já vinham sinalizando a importância e os benefícios das ações que valorizam as pessoas no ambiente de trabalho. Por exemplo, a professora Eda Contes Fernandes, doutora em administração pela USP, em 1988, apresentou estudos que demonstravam os benefícios do programa de QVT. E foi com base nesse estudo dela que elaborei o meu TCC na graduação, que fiz em Porto Alegre, na FAPA, projeto que realizei e defendi em 2002, quando eu pesquisei sobre a qualidade de vida no trabalho na área de higienização do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. Mas sobre esse estudo eu falarei em outro momento. Então, vejam que são ações e programas que já existem há mais de 20 anos, mas somente agora passam a ser evidenciadas nas listas de tendências, mas mesmo assim ainda encontram resistências, ou também há usos equivocados ou com finalidades apenas de marketing. Não são programas consistentes e que buscam efetivamente melhorar o ambiente de trabalho. Mas antes de avançar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Rodilon Teixeira, mestre em administração pela URGS de Porto Alegre e doutor em administração pela PUC-Rio, aqui do Rio de Janeiro. A você que está chegando agora ao meu canal, seja bem-vindo.
Seguimos. Bom, segundo um estudo recente da Deloitte, uma das maiores empresas de auditoria, o estudo que foi designado como Tendências do Capital Humano Global em 2024, envolvendo mais de 14 mil empresas e gestores de RH de diversos setores em mais de 95 países. Neste estudo foi destacado a importância de existir equilíbrio entre resultados empresariais e o bem-estar dos trabalhadores, com foco principalmente em sustentabilidade humana e confiança. Cerca de 80% desses gestores e líderes empresariais consideram o bem-estar dos empregados uma prioridade. Esse estudo, bem como outros já realizados, tem sinalizado que investir em programas de saúde e bem-estar pode estar aumentando a produtividade em cerca de 11%. Eu vou deixar aqui, nesse outro link, vídeos em que falo sobre a motivação no ambiente de trabalho. Assista, é interessante para complementar. Por que demorou? Eu falei aqui em mais de 20 anos. A valorização do bem-estar demorou para ser reconhecida porque as empresas inicialmente viam os programas apenas como custos adicionais, não como investimentos. Somente com a evidência acumulada de melhoria na produtividade e a redução dos custos com a saúde é que a prática se consolidou como uma tendência essencial. As empresas estão implementando diversas iniciativas, por exemplo, oferecer horários flexíveis, promover a prática de atividades físicas, além de proporcionar suporte psicológico e criar um ambiente de trabalho que incentive o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A Deloitte também destacou nesse estudo que as empresas que cuidam do bem-estar dos seus funcionários observam uma significativa redução do absenteísmo, que é a falta ao trabalho, e também um aumento na satisfação e no engajamento dos trabalhadores. Vejam quantas vantagens há em investir nas pessoas da sua organização. Por exemplo, também, as empresas estão realizando programas de meditação, mindfulness, e que oferecem também academia local de trabalho ou parcerias com academias externas. Para você que está chegando agora, segue dicas de outras tendências atuais e importantes. Por exemplo, trabalho híbrido. A pandemia acelerou a adoção do trabalho remoto e híbrido, que se tornou uma realidade para muitas empresas e muitos trabalhadores, bem como um desafio para as organizações e gestores que precisam liderar equipes remotas em diversos lugares. Outro, recrutamento impulsionado pela inteligência artificial. A tecnologia está transformando a gestão de pessoas. Ferramentas como a IA, a inteligência artificial, para recrutar, plataformas para trabalho remoto e ambientes virtuais de aprendizagem estão modernizando os processos do RH. Isso resulta em uma seleção de talentos mais eficiente, suporte ao trabalho remoto também e oportunidades ampliadas do desenvolvimento profissional. Vamos lá. Outro ponto. Desenvolvimento de habilidades de aprendizado contínuo. Outro, integração de sustentabilidade ambiental e gestão de pessoas nas organizações. Integração com a Gig Economy. Para você, vou deixar aqui nesse card, caso não saiba o que é Gig Economy, 2 vídeos em que abordo o tema Gig Economy, apresento vantagem e desvantagem. Assista, é interessante para você conhecer um pouco mais o que é o trabalho na Gig Economy. E para você que está aqui, eu pergunto, quais outras tendências você tem observado nas suas organizações? Quais tendências você observa? E como esses temas, que já falei até aqui, são abordados na sua empresa? Como a empresa considera eles? Deixe seus comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião, além de sugestões para próximos vídeos que podemos fazer aqui. Lembre-se também que os conteúdos que eu apresento no canal são síntese de conceitos mais complexos e que, entendo, para uma compreensão completa é necessário a leitura aprofundada, dedicação, estudo de livros e textos detalhados. Vamos lá. Como vimos, as tendências na área de gestão de pessoas muitas vezes demoram para ser reconhecidas e adotadas porque, especialmente, há uma combinação de resistência cultural, falta de evidências iniciais e a necessidade de mudança organizacional. A valorização do bem-estar, a diversidade e inclusão e a utilização de tecnologia são exemplos de práticas que levaram muito tempo para se consolidar, mas que hoje são essenciais para o sucesso das organizações. Seja você um agente da inovação, não espere tanto tempo para fazer diferente e faça você a diferença para a sua organização. Você já sabe a importância
que é investir nas pessoas para garantir o sucesso organizacional a longo prazo. Também sabe que as organizações que conseguem criar um ambiente de trabalho positivo, onde os trabalhadores e as trabalhadoras se sintam valorizados e engajados, têm maiores chances de alcançar seus objetivos, ou seja, os objetivos da organização e os objetivos das pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aprendido algo novo sobre como e por que as tendências surgem. Deixe seus comentários e sugestões para os próximos vídeos. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as novidades e novos conteúdos. Obrigado por assistir a este vídeo. Tchau, até breve.